Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Carol e você está no meu canal para aprender um pouquinho mais hoje sobre termoquímica. Mais precisamente, a gente vai focar na entalpia de ligação. E nosso primeiro questionamento é: poxa, uma ligação vem quando os átomos se ligam. E por que as ligações precisam acontecer? Por que as ligações químicas se formam? Dá uma olhadinha aqui, ó, no C e no H. Seria o carbono e o hidrogênio. Bom, isolados, esses dois elementos químicos, esses dois átomos, eles estariam extremamente instáveis e precisam se conectar, precisam se ligar para formar uma molécula mais estável. Então, a gente teria um alto conteúdo energético na forma de átomos isolados e um baixo conteúdo energético quando esses átomos se ligam. Isso vai acontecer para todos os átomos, todos os elementos químicos, exceto os gases nobres, porque vocês sabem que raros são os gases nobres que fazem ligações químicas. Bom, a gente teria então a necessidade de formar ligações químicas para poder adquirir uma estabilidade, para poder reduzir um conteúdo energético. Bom, é nisso aí que a nossa aula vai focar hoje, nas ligações químicas que existem entre os átomos. E claro, dentro da química, a gente precisa se preocupar com a reação. Toda reação, ela é sempre formada por espécies que vão reagir e espécies que serão formadas após esse processo. Dá uma olhadinha no meu exemplo. Eu coloquei que o H2 vai reagir com o Cl2 para poder se transformar em 2HCl. Se a gente colocar na forma de ligação química, se a gente colocar na forma estrutural, nós podemos perceber que H se liga a outro H e o Cl se liga ao outro Cl. Assim, eu teria H2 e Cl2. Mas depois, no final, no produto, o H não está mais conectado ao outro H. Ele está agora conectado ao cloro. O que houve então? Observem que nesse primeiro ponto, H ligado a H, houve uma ruptura de ligação. E no Cl ligado a Cl, também houve uma ruptura, uma quebra de ligações. Depois, os Hs separados e os Cl separados se unem para poder formar H com Cl e H com o outro Cl. E aí nós temos 2HCl. A conclusão que a gente chega, portanto, é: nos reagentes vai haver sempre quebra de ligações. Mas já no produto vai haver formação de novas ligações. E como é que a energia vai estar envolvida aí nesse processo? E é isso agora que a gente vai ter que focar. Então, só um momentinho que eu vou trocar a minha ficha para poder explicar direitinho aí para vocês. E a gente vai agora dar uma olhadinha no processo que a gente mostrou lá no reagente. Ó, aqui novamente, nós tínhamos H ligado a H e Cl ligado a Cl. Mas eu optei por trazer para vocês apenas o exemplo do hidrogênio. Então, voltando aqui, eu tenho o hidrogênio, que seria a molécula de H2, que vai sofrer a ruptura da sua ligação para poder a gente ter os dois átomos de hidrogênio separados. Por que então que a quebra de uma ligação química é um processo endotérmico? Vocês já aprenderam que processos endotérmicos são processos que absorvem calor. E agora a gente vai focar para tentar explicar para vocês por que esse processo é endotérmico. Dá uma olhadinha aqui comigo. Como a gente já aprendeu, toda vez que eu tenho a ligação química, minha molécula está formada e ela, portanto, está estável. Ela tem, portanto, um baixo conteúdo energético por conta dessa estabilidade.
Quando eu consigo romper essa ligação e os átomos ficam isolados, separados, eles passam a voltar a ser instáveis. E por conta da instabilidade, o conteúdo energético vai lá para cima. A gente sabe que na natureza tudo pode se transformar. A energia ela não é perdida. Então observe, se eu tenho um baixo conteúdo energético no início e no final esse conteúdo energético aumentou, de onde veio essa energia para poder compensar esse valor inicial e chegar a esse valor total, que deve ser um valor maior? Há, portanto, uma absorção de energia por parte dos meus reagentes. Por isso que toda quebra de ligação sempre absorve calor. Então, eu teria uma molécula que precisa ter sua ligação rompida, ela tem um valor de energia baixo, ela vai absorver calor para conseguir separar os seus átomos, separar os elétrons novamente, cada um para o seu átomo de origem. Então, esse processo é um processo que absorve calor. Dá uma olhadinha agora no nosso resuminho. Nos reagentes, sempre vai haver quebra de ligações. E toda quebra de ligação vai ser um processo que absorve calor. Portanto, seria um processo endotérmico. Toda ligação que se quebra, todo processo que vai acontecer no reagente, portanto, já que é endotérmico, ele vai precisar ter entalpia positiva. Por isso que o H, que é a entalpia das ligações que se quebram, HQ, vai ser sempre positivo. Agora a gente vai entender o processo de formação de uma ligação, tá? O que é que acontece no nosso produto? Então, vou colocar aqui para vocês esse, que vai focar nos produtos. Deixa eu ajeitar aqui e pronto. Vamos tentar entender agora o outro processo, o processo inverso. Eu tenho a formação de uma ligação nos produtos. Dá uma olhadinha no nosso exemplo final aqui, ó. A gente tinha 2 HCl sendo formado. Então, a reação é de formação. Eu tenho os átomos isolados, 2 hidrogênios, e aqui eu teria o átomo ligado, H2. Na forma de átomo isolado, essa molécula é super instável e, portanto, o conteúdo energético é super alto. Mas aí, a partir do momento que eles se ligam, já que é esse o objetivo de formar as ligações, né, para adquirir estabilidade, a quantidade de energia diminui. E agora, nosso questionamento. Se antes eu tinha um conteúdo energético muito alto e agora, depois do processo, eu tenho um conteúdo energético muito baixo, para onde foi essa energia que começou aqui logo no início, quando os átomos estavam isolados e, portanto, super instáveis? Essa energia, ela precisa ser liberada. Então, eu tenho um valor muito alto de energia se transformando na energia do meu composto, da minha molécula que foi formada, mais uma energia que está sendo liberada aqui junto com o meu produto. Toda formação de uma ligação sempre será um processo exotérmico. Será um processo que libera calor. E a gente já aprendeu, né? Se libera calor, o processo é exotérmico e a entalpia é negativa. Por isso que eu coloquei aqui do lado, a entalpia, que é o H, da formação das ligações, vai ser sempre negativo. Bom, e agora, como é que a gente poderia calcular o ΔH? Como é que isso é feito, então? Então, vou mostrar aqui para vocês, só um momentinho. A gente vai falar da entalpia de ligação, mais precisamente do cálculo desse ΔH. O cálculo do meu ΔH, ele é formado a partir do momento que eu somo a entalpia das ligações que serão quebradas com a entalpia das ligações que serão formadas. E a gente já aprendeu que as ligações que se rompem, que se quebram, elas estão sempre no reagente. Elas serão quebradas para conseguir formar novas ligações, que estarão, portanto, lá no produto. No reagente, eu tenho a entalpia do reagente, que é a mesma coisa da entalpia da ligação que se quebra.
Já no produto, a entalpia do produto, que vai ser igual à entalpia da ligação que se forma. Nós aprendemos também que todo o processo de ruptura de ligações, de quebra de ligações, é sempre um processo endotérmico. E eu não posso esquecer, se ele é um processo endotérmico, ele é um processo que tem ΔH positivo. Então, esse valor de energia é um valor positivo. Já no produto, o processo é exotérmico. Ele é um dado com entalpia negativa. Então, no produto, a minha entalpia é negativa. Tanto faz a gente escrever a fórmula utilizando H da ligação quebrada e H da ligação formada, ou substituir o Q de quebrar por reagente, então ficaria HR, e o F de formação, de ligação formada, pelo P do produto. E aí nós teríamos HP. Então, agora vem um exemplozinho para vocês poderem compreender melhor, tá bom? Então, eu trago aqui para vocês agora aquele mesmo exemplo inicial, só que agora todo resolvido. H2 mais Cl2, formando 2HCl. Nós teríamos H ligado a H, Cl ligado a Cl, que seria essa molécula, e 2 de H ligado a Cl. Bom, esses valores, eles saem sempre da literatura. Esse valor, ele nunca é para ser decorado. Então, a gente encontra essa informação numa tabela e aí a gente passa a utilizar, tá bom? Então, todas as questões sempre dão para a gente. A ligação de hidrogênio com hidrogênio, ela tem o valor de 104,2 kJ por mol. Então, por isso que eu coloquei o 104,2. Cl com Cl tem o valor de 58,0 kJ por mol. Então, tá aqui. Eu tenho H2 e Cl2. Os valores estão aqui embaixo e eu somei. Meu valor total do reagente foi 162,2. Agora, bora focar no produto dessa reação. São 2 HCl. A ligação entre H com Cl vale 103,2 kJ para 1 mol. Quilojoule por mol é quilojoule para 1 mol apenas. Nesse caso, a gente tem 2 mols. Por isso que foi necessário multiplicar por 2. E aí, o meu valor ficou em 206,4. Como vocês se recordam, deixa eu tirar aqui. Como vocês se recordam, nossa fórmula de ΔH é a entalpia do reagente mais a entalpia do produto. Só não posso esquecer que o valor referente ao reagente, ele é positivo, e referente ao produto, ele deve ser negativo. Então, a gente pega o ΔH, substitui o 162 no valor do reagente, mais, tá aqui na fórmula, e o valor do produto, ele precisa ter sinal negativo. Mas lembra, galerinha, quem coloca esse sinal é você. Você precisa lembrar que o valor referente ao produto das ligações formadas, ele será sempre negativo. Quando a gente vai resolver, eu tenho ele entre parênteses e mais com menos vai dar menos. Então, no final das contas, a gente acaba subtraindo e o nosso ΔH total deu menos 44,2 kJ. Bom, nossa aulinha tá terminando, espero que vocês tenham entendido. Deixa o joinha lá pra gente, tá bom? Se você gostou também, indica o nosso canal para algum amigo. Quem sabe não tem mais alguém precisando estudar Química com a Carol. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!